Agora a gente vai entender a prática dos desenhos, das psicografias, como elas se dão aqui no campo da prática, né? Do desenvolvimento aqui com, né, com os instrumentos aqui, que é aqui a prancheta, né, uma caneta normal, uma caneta esferográfica comum, né, caneta ponta média e, né, sei lá que marca é, mas enfim. A prancheta aqui, né, eu aconselho porque ela tem essas presilhas aqui, então isso facilita mais na hora de trabalhar com a folha, de trabalhar com desenho. Então, né, quem tiver a folha ali, quem tiver a prancheta, melhor, porque a folha vai ficar mais presa. Caso não, ali né, um caderno ali onde tem as suas folhas fixas, vai ficar mais fácil para fazer, para iniciar ali o processo da psicografia, do desenho, do desenho astral. Porque agora a gente está falando de uma técnica. Essa técnica aqui é para a gente perceber o desenvolvimento dessa energia, dessa força que foi, né, já foi passado, foi explicado, que é uma energia orgânica, uma energia natural. Pois bem, essa energia, ela acaba se desenvolvendo e produzindo imagens, produzindo formas, produzindo conteúdo, porque ela forma um diálogo, assim como nos sonhos, que a gente entende, que a gente consegue acompanhar os sonhos ali através daquelas imagens, também a psicografia forma isso. A psicografia, na verdade, nada mais é do que a vetorização, que a gente chama, que é o traçamento ali de algo que já estaria, né, nos sonhos ali. A gente é uma leitura, na verdade, do ambiente. Mas aí, garanto que, né, vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Bom, o espiritismo, ele começou com o estudo da psique, né, da psique, o estudo ali, o grupo de Allan Kardec. Eu estou falando do espiritismo ali que a gente conhece por Allan Kardec. Tem vários outros tipos de espiritismo ali, mas a gente vai pegar o espiritismo kardeciano, né, digamos assim, que é o espiritismo que fala que a comunicação entre indivíduos no plano físico se dá com indivíduos presentes no plano espiritual, no plano sutil. Pois bem, então se existe essa comunicação, segundo Allan Kardec, existe, através do progresso da ordem ali, existe uma vontade de progressão de ambos os lados. Então, mas existem espíritos que não, né? Existem espíritos que, né, que possam perturbar isso ou algo assim, tanto aqui quanto nos sonhos, né? Mas isso existe um caminho muito longo para se percorrer. A pessoa tem que estar numa inclinação negativa para conseguir ter um acesso a esses planos ali, porque a ordem natural das coisas não é assim, né? A gente sabe que existe uma organização, né? Se a gente olhar assim no plano maior, a gente vai ver, né, que o Sol todo dia está aquele horário ali, a Lua está todo dia aquele horário ali, então existe uma ordem, né? Essa ordem ela se passa conosco, com o plano físico, com o nosso plano espiritual. Então existe um progresso, existe uma ordem, existe algo que rege isso tudo, né? E alguns pensam que isso é consciente, né? E dão essa ideia de força consciente como Deus, né? Como energia, ou como força maior. Mas enfim, isso é questão de cada um, né? Isso é um entendimento de cada um. O que a gente vai entender aqui é essas energias, elas podendo ser utilizadas para uma comunicação consciente. Pois bem, porque já falei, elas podem se dar também de uma forma inconsciente.
Aqui eu estou num plano diretor aqui, né? Vocês vão conseguir acompanhar aqui o que eu faço. Então, eu vou partir do zero de uma psicografia. Todas as psicografias vão começar da mesma maneira. Vocês não vão começar de outra maneira, não é porque são psicografias assim, há anos. Esse projeto tem 9 anos, vai fazer 9 anos agora, dia 6 de abril, dia 4 de abril. Ele faz 6 anos, desculpa, dia 6 de abril, 6 de 4, ele faz 9 anos. Então, 9 anos de pesquisa só de laboratório das desenhos astrais. Antes eu estudava metapsicologia também, então eu vim chegar a essa técnica, a esse projeto aqui, a partir dos sucessos que eu tive, né, nesses laboratórios, nessas pesquisas. Pois bem, como começa um desenho? Como começa uma psicografia? A gente sabe que a gente tem que colocar a caneta no papel, sutilmente, como se fosse escrever. Na verdade, tu vai ficar em posição de escrita, né? Posição de escrita ou de desenho. Tu vai primeiro testar a caneta, isso é muito importante para que a caneta, tu ter certeza que a caneta está escrevendo e tirar aquela sujeira que fica na caneta, às vezes a tinta seca, porque o movimento é muito sutil. E sendo muito sutil, a gente às vezes não consegue perceber se a caneta não estiver limpa, né? A caneta vai andar e a gente não vai perceber o traço, porque às vezes o traço é muito sutil, ele é muito simples, muito pequeno, o primeiro traço. Pois bem, deixei a caneta limpa, vou colocar a caneta em qualquer ponto aqui, como se fosse escrever, e esse movimento de pinça, esse movimento aqui que a gente faz para segurar a caneta, ele não deve ser forçado, ele deve apenas segurar a caneta. Bom, pois bem, colocou a caneta aqui e observa agora a caneta. Ó, ela vai dar um pequeno traço e vai parar. Eu retiro a caneta do papel e coloco novamente no ponto inicial. E deixo a caneta livre. Ó. Tirei toda a força da caneta. A caneta vai dar o seu próximo traço e vai parar. Eu retiro a caneta do papel e coloco novamente no ponto inicial. Eu retiro a força, ela vai dar um pequeno traço e vai parar. Eu retiro a caneta do papel e coloco novamente. E ela vai novamente dar outro traçamento e vai parar. Eu retiro e coloco no ponto novamente. Se o ponto não tiver com força aqui, eu vou até os pontos finais aqui, ó. Esses pontos finais aqui. E deixo a caneta livre. A caneta novamente vai dar um traçamento. Pois bem, essa é a técnica. Nada mais existe do que isso. Nada mais. Nada mais. É só isso. Só a percepção da força, da energia e ele se desenvolvendo. Pois bem, mas nada mais. E só isso. Isso é o entendimento e a partir disso tu vai desenvolver a tua própria percepção. Isso é um processo que a gente chama de um processo cognitivo, que é tu aprender a partir dos elementos que tu recebeu, das informações que tu recebeu, tu desenvolve tuas próprias informações para desenvolver um trabalho. Então, se tu ninguém te ensinou a sonhar, ninguém te ensinou a fazer aquele monte de imagens, aquilo ali foi um processo, né, que hoje em dia até tu consegue controlar, algumas pessoas conseguem controlar os sonhos. Pois bem, é isso, né? Então, o processo, o movimento é esse, e ele vai sempre fazer daquela forma. Claro, no começo ali a pessoa vai ter que fazer uns movimentos pequenos, é feito, até por uma questão de calibração, porque o teu corpo ainda está diferente, aquilo tudo para ele perceber aquilo. Mas nada mais do que isso, certo? Essa é a feitura dos desenhos astrais, tá? Essa é a psicografia.